Olá, irmãos, devocional de hoje, do terceiro dia de campanha de oração, se encontra no Salmo 40. Esse salmo, ele é uma oração, um salmo de livramento, né? Um salmo feito por Davi. E como o próprio nome já diz, ele vai ter um teor aí de livramento, ele vai suplicar por livramento a Deus. Então, o primeiro versículo, a gente não vê vamos dizer assim, uma graduação da situação dele. Na verdade, os versículos eles estão um pouco separados, né? Ele já começa o seguinte: esperei confiantemente no Senhor. Pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2 e 3, ele vai dizer que Deus o retirou da situação que ele estava. Então, na verdade, ele começa contando aqui, imagina um relato, né? Eu orei, eu esperei com confiança no Senhor e ele me socorreu. Ele me tirou do poço da perdição, de um tremedal de lama. Ele colocou os meus pés firmes sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. E aí no versículo 4 ele diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E ele vai continuar relatando, né, coisas boas. Ele diz que são muitas as coisas, são muitas as maravilhas que Deus tem feito, que ele tem operado. Mas na frente ele também diz que agrada a ele fazer a vontade de Deus. No versículo 11 ele diz o seguinte: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda em mim sempre a tua graça e a tua vontade. Só que aí agora a gente vê uma mudança da situação dele. A gente vê aqui a situação do lado que ele se encontra, né? Ele diz que não tem conta os males que cercam a vida dele, as suas iniquidades alcançaram ele, tantas que impedem a vista dele. São mais numerosas que os cabelos da cabeça dele, e o coração desfalece, o coração entristece. E aí, mediante isso, ele fala, né? Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então, novamente a gente vê aqui a questão das iniquidades dele, né, estarem sobre ele. A ideia do pecado, da consequência do pecado. Mas no final, ele fala o seguinte: folguem e em ti se rejubilem os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então, muitas vezes, mediante as aflições, as adversidades da vida, o que nós devemos fazer é manter os nossos olhos fitos no Senhor, esperar confiantemente nele. Não é uma espera de braços cruzados, não é uma espera vazia em si, pelo contrário, é uma espera que confia no Senhor. É uma espera em que você está confiando em Deus, que ele vai lhe socorrer. E como a gente vê aqui, quão feliz é o homem que põe a sua confiança em Deus, porque vem as adversidades, vem as dificuldades da vida, porém como a sua confiança está fita em Deus, ele tem paz, ele vai folgar, né? Ele vai relaxar, porque Deus está ali com ele, Deus vai ser o amparo dele, porque embora ele seja pobre, embora ele seja necessitado, o Senhor cuida dele. E quão bom é saber disso, irmãos, que Deus cuida da gente, independente das nossas forças, né? Porque muitas vezes a gente quer dar o nosso jeito, a gente quer fazer a gente mesmo descansar baseado nas nossas forças. Só que chega uma hora que a gente não consegue. A gente não consegue, por mais que a gente tente, pode ser que uma coisa que acolá a gente consiga, mas a gente deve sempre ter em mente que Deus é que cuida de nós. E o que nós devemos fazer é somente descansar nele, descansar nessa verdade. Certamente é uma coisa que traz paz, que traz alegria ao nosso coração, que nos deixa leve. E mais uma coisa aqui que eu queria destacar é a questão do pecado. Muitas vezes as aflições que sobrevêm à nossa vida são consequências de pecados, como ele fala aqui, né? As minhas iniquidades me alcançaram. E também no capítulo 39 e 38, que a gente vê principalmente o 38 sendo ali a característica do sofrimento dele, ser advindo do pecado dele. Então, confessar os nossos pecados, de fato procurar se arrepender, principalmente daqueles pecados que infelizmente nós acabamos
cultivando ali ao nosso dia, ao longo da nossa vida, da nossa rotina, e muitas vezes nós nos tornamos insensíveis. É trabalhar justamente nisso, porque muitas vezes esses pecados acabam distanciando nos distanciando de Deus. Cria uma barreira, mesmo que você às vezes tente, como você já se tornou insensível, você muitas vezes até mesmo esqueceu de confessar aquele pecado a Deus, acaba se tornando uma barreira no seu relacionamento com Deus. Então avalie a sua vida, procure identificar as lacunas que ainda ficaram abertas e coloque os pontos nos is, e aí sim você vai poder desfrutar de uma vida que realmente agrada a Deus. Então que Deus abençoe, que nós possamos estar descansando no poder de Deus, porque embora nós sejamos pobres e necessitados, o Senhor cuida da gente. Que verdade, que coisa maravilhosa é pra gente. Então que possamos descansar nisso. Até mais e Deus abençoe, irmãos.